Planejamento estratégico. Sua empresa possui? Se não possui, saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de mudar o rumo do seu negócio. Me chamo Felipe Costa, sou consultor de empresas e hoje vamos conversar sobre planejamento estratégico e, mais do que isso, a importância de tirar esse planejamento do papel e colocar em ação. Vamos lá. Sua empresa possui planejamento estratégico? Se não possui, saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de fazer com que seu negócio cresça. E por que eu estou falando que é uma grande oportunidade fazer seu negócio crescer? Você como empreendedor, eu tenho certeza absoluta que sua cabeça deve ficar aquele monte de coisa, aquela loucura, muita ideia, muito plano, muita coisa que você deseja fazer. E você sempre tem aquela desculpa, né? Nossa, mas se eu tivesse tempo, eu colocaria isso em prática e faria o negócio acontecer. Só que o que acontece com a nossa cabeça, acontece com a minha, acontece com a sua e todo mundo também acontece um pouco disso, é que nós esquecemos muito fácil de tudo que nós planejamos, de tudo que nós temos de ideia. Porque se você tem uma ideia e não coloca ela em prática, a sua cabeça, a sua memória vai dar espaço, ela vai ser ocupada para aquilo que é novo ou para aquilo que é prioridade. É por isso que é tão importante você anotar as ideias que você tem. E até uma dica que eu dou para o pessoal é que tem um bloco de notas no seu telefone, aonde que você teve uma ideia, anota, coloca lá. Não estou falando que você vai às vezes executar, mas é para você poder visitar novamente aquelas ideias e fazer com que aquilo às vezes possa sair do papel. Entender um planejamento estratégico é de suma importância. E quais são as etapas de um planejamento estratégico? Vamos lá. Assim como você, e assim como eu também, uma empresa possui uma identidade. O que seria identidade? Qual que é o propósito que a empresa tá lá fazendo aquele papel dela? Por que você criou a empresa? Qual que é o propósito dela? Qual que é a missão? Qual que é a visão? E quais são os princípios e os valores? E quando eu falo desses fundamentos, não estou falando daquele negócio romantizado, da boca para fora. Não, tem que ser algo que realmente você acredita. Não adianta você colocar lá que o seu propósito é cuidar das pessoas, sendo que quando algum cliente entra no seu negócio, o que ele menos se sente é cuidado. Não adianta você falar que você tem um propósito de contribuir com a sustentabilidade do seu município, sendo que a sua empresa não tem um descarte correto de papel, não tem um descarte correto de lixo. Então, se você coloca princípios e valores, propósito, visão e missão desalinhado com aquilo que você acredita e, mais do que isso, com aquilo que você pratica, ferro. Grande chance de daquilo ficar engavetado, ficar só uma coisa na parede, bonito. Aquele negócio para inglês ver, né? Mas que na verdade nada funciona. A identidade ela tem que ser muito bem construída, muito bem definida com aquilo que você acredita. Não adianta eu, como consultor de empresa, você me chamar para poder fazer seu planejamento estratégico, eu colocar a identidade que eu acho legal, eu acho que realmente a empresa cabe naquilo, sendo que você não acredita. O meu papel é te auxiliar e te ajudar naquela definição da sua identidade, mas a identidade é sua. Você tem que tomar à frente deste fundamento. E o porquê que isso é importante? Porque é através da identidade que nós vamos começar a desenhar as estratégias para poder chegar naquele objetivo. Se na minha visão eu quero abrir mais unidades, é em cima dessa minha visão que eu tenho que construir quais são as estratégias desse planejamento estratégico para eu poder chegar naquela visão. Se a minha missão é poder colaborar com o crescimento pessoal dos meus colaboradores, um exemplo, tá, gente? O que eu vou fazer de fato para que isso aconteça? Tudo isso, quando eu pego meu propósito, minha visão, a minha missão, eu tenho que criar estratégias para poder conseguir chegar naquele objetivo, ok? O objetivo, então, na minha visão, é abrir as unidades, né? O que eu falei com vocês. Quais são os passos a passo que eu tenho que fazer durante um período de tempo? Aí eu convido a você a fazer um planejamento estratégico que não passe jamais de 24 meses, porque o mundo está assim, ó, muito rápido, muito acelerado, e quando você faz um planejamento estratégico com mais de 5 anos, a grande chance de você desanimar do meio do caminho, engavetar e deixar aquilo para lá e as coisas nada acontecer.
A realidade é essa. Faça planejamento estratégico curto, 12 meses e no máximo 24 meses. Beleza, se a minha visão é abrir novas unidades, o que é que eu tenho que fazer mês a mês ou períodos a períodos para poder chegar naquele objetivo? Organizar sistema, organizar a parte financeira, montar uma equipe comercial, montar um marketing agressivo. Quem vai fazer? Qual o orçamento que eu vou ter para poder fazer isso? O porquê que eu devo fazer e se aquilo não acontecer, qual que é a segunda opção? Definir essas questões, esse plano de ação, junto com aquilo que nós queremos atingir, é extremamente importante. É extremamente importante para você poder realmente, de fato, saber se seu planejamento ele está alinhado com aquilo que você acredita e, mais do que isso, tangibilizando. Sugestão, coloque gradativo. Se eu tenho a ideia de abrir unidades, novas unidades, daqui um ano, 8 meses, sei lá, coloca pequenos momentos aonde que você vai colocar tarefas. Primeira tarefa para poder abrir a unidade. Será que o meu sistema, de fato, ele comporta novas unidades? Uma coisa é gerenciar uma unidade em loco. Outra coisa é gerenciar unidades fora do seu raio de atuação, ok? Ou fora da sua cidade. O meu sistema, ele está conseguindo fazer isso? Ele está conseguindo gerenciar tudo isso? Se não, coloque tarefa para os próximos 30 dias. Encontrar um sistema que possa e que vai me ajudar neste meu planejamento. Enfim, foi só um exemplo. Definiu isso? Quais são as suas metas? Quais são os seus KPIs, que são os indicadores chaves, né? E quais são os seus OKRs, que é o que você vai analisar de fato se aquele objetivo seu ou se aquela estratégia maior, ela está conseguindo de fato ser concluída. Então você já definiu seus objetivos, definiu seus KPIs, definiu qual que vai ser a estratégia, definiu qual que é a sua identidade, colocou um passo a passo e metas mensais ou metas quinzenais para você conseguir fazer microprocessos para chegar num todo, beleza, você tem um planejamento estratégico alinhado com aquilo que você acredita. Planejamento estratégico, você pode abordar sim várias coisas num planejamento só, mas para você que tem uma pequena empresa, eu aconselho de fato você fazer um planejamento estratégico para você poder pegar aquele objetivo principal. Se o seu caso for abrir mais unidades, foca nisso. Mas para você poder abrir a unidade, saiba que tem um monte de processo que você vai ter que fazer atrás de abrir a nova unidade para poder colocar aquilo de fato em execução. Regra de ouro. Planejamento estratégico tem que ser visitado sempre. Não adianta você bolar um planejamento estratégico, contratar alguém para poder fazer isso, fazer um baita de um planejamento, sendo que você não vai colocar ele em prática. Qual que é a sugestão? Veja ele sempre, visite ele sempre, deixe exposto, faça reuniões periódicas, semanal, para poder alinhar a sua equipe e as pessoas que vão te ajudar nesse objetivo, ver como é que tá. Porque se você não fazer isso, meu amigo, é um abraço. Quantos planejamentos estratégicos que eu participei e as pessoas não seguiram? Eu posso contar no dedo quantas empresas realmente concluíram 10% do seu planejamento estratégico. E olha que nós fizemos muito, gente, mas foi muito. Se não me engano, aí vai mais na casa de 50 planejamentos estratégicos de todos os segmentos que você imaginar. E se foi 5 empresas que fez pelo menos 10%, foi muito. E qual que foi o grande erro? Não visitar. E mais do que isso, fazer um planejamento estratégico que o empreendedor, no caso você aí, não acredita. O planejamento estratégico não tem que ser o que eu quero para a sua empresa, ou o que eu acredito para a sua empresa. É o que você acredita para o seu negócio. Consultoria é um elo de apoio, um elo de ajuda, não um elo que vai definir de fato o rumo do seu negócio. Gostou? Curte, compartilha, se inscreva no canal, galera. Nunca pedi isso para vocês, mentira, eu sempre peço nos vídeos. Se inscreva aí, dá aquela força pra gente. Show? Vamos que vamos.